Em Crítica à Razão Tupiniquim, Roberto Gomes critica a falta de personalidade e originalidade da filosofia brasileira, que se mantém ao longo dos tempos atrelada a modelos de seriedade estrangeiros. O ponto-chave do livro de Roberto Gomes é a tentativa de se pensar um modo original de fazer filosofia no Brasil. Isso implica, segundo o autor, reconhecer o tipo de relação que se mantém com a filosofia. Trata-se primeiramente de reconhecermos que simplesmente importamos e incorporamos para a nossa vida acadêmica uma filosofia estrangeira, sem ao menos nos dar conta do nosso tempo e lugar na história. O autor coloca em questão inicial o próprio tema do seu livro, A Razão Tupiniquim. Esse é um tema para se pensar a sério ou de maneira diversa para encará-lo de forma séria. Para a compreensão desse tema, Roberto Gomes constata a existência de duas posturas possíveis frente à filosofia. Pode-se levá-la a sério ou ser sério quando se trata de assuntos pertencentes à filosofia. A palavra sério deve ser encarada como sinônimo de seriedade, ou seja, quando um sujeito se torna objeto da seriedade. O sério expressa muito mais a ideia de um objeto morto, caricato, que existe em função daquilo que lhe é exterior. Nesse sentido, o autor chama atenção para o fato de que, entre nós, muitas vezes, a filosofia é algo sério. Esse caráter sério da filosofia entre nós é caracterizado pela excessiva ritualização. A filosofia sendo algo sério, não importa o que está sendo dito, mas sim a maneira pelo qual se é dito, visando produzir padrões previamente consagrados. Assim, Roberto Gomes, no Brasil, o falar, o escrever e o pensar se tornam atividades extremamente rígidas e formalizadas. No discurso intelectual brasileiro, segundo o autor, vigora o sério. No Brasil, triunfa o homem sério, expressão daquilo que o autor denominará de razão ornamental, que representa a estilística de uma classe privilegiada diante de uma multidão de analfabetos. Dito de outra maneira, o que muitas vezes importa ao circuito intelectual brasileiro, especialmente o filosófico, é a formalidade dos discursos, que devem seguir com rigidez, e o vigor dos cânones da filosofia ocidental, mesmo que isso venha a se tornar uma prática completamente desvalecida da realidade. Na obra, o autor tenta sair do sério no sentido anteriormente à filosofia brasileira, e ele afirma que a filosofia brasileira só passará a existir com o pensamento filosófico quando se tornar uma investigação ao avesso da seriedade vigente. Para o autor, a filosofia no Brasil é sufocada, fazendo com que se perca a ligação e a referência crítica da realidade, que sempre foi a tarefa primeira da filosofia. Como destaca o próprio autor, a filosofia brasileira, capaz de pensar o século XIII europeu e todas as suas características metafísicas, não é capaz de enxergar um palmo diante do seu nariz. O pontapé inicial na direção de nossa expressão cultural e afirmação identitária seria a libertação de nossas falsificações existenciais, contidas nos arquétipos atribuídos por nós a nós mesmos, expressos no que o autor chama de mito da imparcialidade e mito da concórdia. Quanto ao primeiro, cabe dizer que se instaurou no nosso modo de pensar uma constante tentativa de conciliação de ideias que cunha a ingênua crença na possibilidade de se extrair o que há de bom e verdadeiro em qualquer pensador ou escola. Essa postura seria o avesso da atitude filosófica original, que, segundo Gomes, consiste sempre em uma negação. Construir conhecimento significa negar o vigente, e no caminho para isso, nosso impulso conciliador se torna um grande obstáculo. O mito da concórdia, por sua vez, é resultado justamente dessa postura demasiada, hesitante em criar conflitos. Para evitá-los, nunca nos envolvemos, nunca somos suficientemente crentes ou partidários de nada, o que nos coloca numa posição de esterilidade existencial. Como diz o autor, à custa de sempre dissolvermos oposições, acabamos sem posição alguma.
A concórdia, porém, se desvela em um novo tipo de fanatismo. Por trás desse falso ecletismo, a imparcialidade do brasileiro se revela, na verdade, uma intolerância contra tudo que desafia o comodismo de seu meio termo, a pacificidade de seu não choque de ideias. Para Gomes, sempre que uma razão se expressa, a filosofia é inventada. A questão que preocupa o autor é: que tipo de razão nos expressamos? Como a nossa razão, uma razão brasileira, se manifesta? Para o autor, as respostas a essas questões nos conduzem à possibilidade de realizar uma filosofia brasileira. Todavia, para isso seja possível, é necessário ter a consciência que estamos situados em um determinado tempo e lugar. Somente a partir de nosso tempo e de nosso lugar, ou seja, só quando realizarmos um auto-reconhecimento, é que poderemos expressar nossa razão de maneira genuína. Segundo Gomes, a filosofia onde se expressa uma razão deve descobrir-se, ou seja, num tempo histórico e situada geopoliticamente. Dessa forma, para Gomes, não devemos aguardar uma solução estrangeira, pois nessa condição estaremos sempre envoltos em saber estranhos, o saber de um outro, por isso da importância da busca de uma razão. Nas palavras do autor, o original envoltos em suma é o avesso do estranho, e do novo tem raízes aqui e de longa data. Assim, a filosofia brasileira só poderá ter condições de se construir de forma original quando se descobrir no Brasil. Para isso, é imprescindível que na aproximação com os temas estrangeiros se verifique se tais temas de fato nos importam, pois somente assim poderemos levá-los a sério, fazendo com que eles sejam efetivamente nossos. Uma vez que entre nós não estabelecemos um critério de avaliação submetido a uma verdadeira crítica, a problemática filosófica no Brasil não se forma por meio de uma investigação interna e vinculada às urgências do país. Por isso, o autor menciona que, para escapar da nossa realidade, simplesmente conciliamos ou suprimimos tudo aquilo que nos convém acerca do pensamento alheio. Esse tipo de postura, frente à nossa realidade, revela a razão ornamental. Desse modo, o intelectual brasileiro, se furtando à nossa realidade, transforma seu esforço em necessidade de reconhecimento e consideração. O intelectual tupiniquim, querendo ser sério para ser levado então a sério, acaba se policiando quanto ao que ele escreve, lê ou pensa. No entanto, agindo assim, esquece que pretende ser reconhecido pelo que não é, sendo seu pensamento transformado em puro ornamento. Há uma filosofia entre nós, ainda que ela seja um corpo estranho representado através de congressos, livros, revistas e uma filosofia presente nos currículos universitários. Contudo, para além de expressar um caráter assimilativo das ideias alheias, a filosofia entre nós confirma um estado de dependência, no qual nossos intelectuais se reservam o direito de cumprir o papel de colonizados, sendo, portanto, essencialmente assimilativos. No Brasil, a tarefa do filósofo estaria circunscrita à compreensão das ideias alheias e, como diz Gomes, reduzir a história da filosofia no Brasil à narrativa de nossa capacidade de assimilação e de nosso consciente de sensibilidade espiritual. A crítica construída pelo autor vai no sentido de apontar nosso esquecimento quanto à originalidade, deixando aqui penetrar e florescer o pensamento alheio, que é oriundo de uma situação histórica completamente distinta da nossa, esquecendo que ideias vitais para um europeu poderão representar para nós apenas meros ornamentos intelectuais. Não obstante, admite-se a existência de uma filosofia entre nós. No entanto, o que é passível de crítica reside no fato de que nunca se questionou a sério as condições de uma filosofia brasileira. De modo geral, nunca se perguntou a sério as verdadeiras condições de uma filosofia brasileira, mas ficamos restritos a círculos viciosos ao valorizar atores que aqui escreveram sobre uma filosofia alheia.
Para deixar esse estado de uma simples presença de uma filosofia entre nós e conquistar uma filosofia nossa, devemos começar, de fato, a realizar uma reflexão crítica sobre o nosso modo de existir, nossa própria linguagem, nossas falsificações existenciais e históricas. A alienação, em geral, resiste no esquecimento do nosso próprio pensar. Esse esquecimento se concretiza na atitude de imaginar que o exercício filosófico deve partir sempre de teorias alheias, problemas alheios, palavras alheias, fazendo com que nossas próprias expressões fiquem aprisionados aos moldes da linguagem estrangeira, ditas filosóficas por excelência, tal como o alemão. Diante disso, o autor entende que a nossa incapacidade de pensar por conta própria e a insuficiência de nosso pensar por incapacidade de nossa língua são apenas alguns equívocos que devem ser destruídos para a criação de um juízo filosófico verdadeiramente brasileiro.